Hoje eu vou falar um pouquinho mais de como o xamã entende o mundo, entende as relações das coisas, né? Em primeiro lugar, existem algumas separações dentro desse conhecimento xamânico. Existe um caminho, uma linhagem patriarcal e uma linhagem matricial. Eu particularmente me sinto mais identificada com o caminho matricial. A diferença, embora os processos sejam parecidos, a diferença é que no caminho matricial a gente não acredita que é necessário a punição e que não é necessário o sofrimento, né? Ele ocorre naturalmente porque a vida gera sofrimentos, gera dor, gera limites, isso é natural da vida, mas a gente não precisa se mortificar ou se amarrar numa árvore para obter uma experiência, não precisa viver esses processos. Às vezes tem alguns processos xamânicos que são bem intensos, né? De caçar um leão sem ferramentas, sem arma, ou ser enterrado vivo. Tem alguns processos que são bastante fortes. Então, na linhagem matricial tem um desafio grande de respeito, porque assim, dentro da casa da grande senhora, da grande mãe, que eu falo que é a minha chefa, né, quem controla a minha vida, você tem que aprender e se dedicar a respeitar absolutamente tudo, né, e acolher como uma grande mãe a todos os seres em suas diferenças. Então, eu me sinto pessoalmente mais acolhida na casa da mãe. Agora, também existem diferenças entre os caminhos, porque o que um xamã faz são experiências de conduzir pessoas e a si mesmo em estados ampliados de consciência para realidades não convencionais de existência. E isso pode ser feito com o uso de enteógenos, de substâncias, né, que são alteradores, e aí todo mundo já deve ter ouvido ou ter tido experiências como ayahuasca, cambô, sananga, peyote. Tem vários alteradores que as sociedades tradicionais usam, e as contemporâneas também, e que de fato ampliam a consciência. E tem as linhagens que optam por não utilizar nada externo a nós. Uma boa parte do caminho yogi não utiliza nada externo. E como eu vim dessa linhagem, eu também prefiro, passei por experiências, conheço bem, tenho uma fala super boa com elas, mas não é o meu caminho. Eu prefiro favorecer com que as pessoas entrem em estado ampliado de consciência através do tambor, eventualmente da maraca, dos cantos, né, porque a gente também sai das experiências comuns de realidade e entra em experiências ampliadas de compreensão, sem que alguma substância esteja girando no nosso corpo, porque nesse caso a gente não tem controle de quando ela vai parar de atuar, né? Então, um tambor, se eu paro de tocar, você pode até ficar um pouquinho aí, opa, nossa, tô aqui chegando, cheguei. Se eventualmente eu utilizei alguma substância externa, eu vou ter que aguardar e pode ser que ela me tome de uma forma que naquele momento não seja adequado ou que o ambiente não seja adequado. Então, são experiências. E aí, cada condutor desses círculos, dessas coisas, tem o seu chamado e a sua resposta. Não existe nada certo, não existe nada errado. Aliás, essa é a parte incrível dessas ancestralidades, que elas não vão julgar e não vão julgar, né, e vão acolher todos os caminhos como caminhos reais, né? Então, pode, claro que pode, mas depende, né? Tem pessoas que são extremamente sensíveis, extremamente sutis já. A essas eu recomendo entrar nestes caminhos com muito cuidado,
porque elas já são naturalmente sensitivas, né, intuitivas. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas mediúnicas, sabe? Assim, então, talvez seja primeiro mais interessante experimentar coisas sem uso externo, sem ingerir coisas, né? As substâncias são medicinas, são remédios de fato, e em certas situações é indispensável. Algumas pessoas, sei lá, já testemunhei pessoas viciadas em crack, cocaína, heroína, que somente assim uma ayahuasca, uma ibogaína podem auxiliar com que aquilo se rompa, né? Então, são medicinas super importantes, super sagradas e que devem, né, ser tratadas com profundo respeito, porque elas trazem um conhecimento muito superior ao que nós humanos estamos habituados. Então, a força de toda a floresta, né? Quando você consome uma ayahuasca, é como se você estivesse realmente dentro da floresta, né? E dentro daquele conhecimento. Então, aí o guia que vai te conduzir, te amparar, o grupo, ele é determinante, né? Muito importante. Então, esse cuidado, eu não sugiro a ninguém fazer coisas por, tô curiosa, eu gostaria de saber. Primeiro, acho que tem alguém que me pergunta, eu tenho uma curiosidade de experimentar ayahuasca, todo mundo gosta. Eu falo, bom, depende. Uma coisa é você ter uma curiosidade mental, a outra é alguma necessidade real. Do tipo assim, olha, preciso superar esse vício que está me tomando. Puxa, pode ser bem bom, né? Se for uma curiosidade, eu sugiro que não, porque é uma sabedoria muito profunda, né? E que se ela for utilizada de uma forma desrespeitosa, não por quem está conduzindo necessariamente, mas por você que está tomando, um pouco de desdém sobre o sagrado, isso pode te dar um rebote, um repique que eu não recomendo. Então, assim, são caminhos, dentro desses caminhos ancestrais, né? São várias ramificações, várias abordagens, e cada pessoa que atua nesse lugar tem um chamado. Tem gente que fala com pedra, tem gente que fala com planta, tem gente que fala com tambor, cada um tem uma medicina principal. No geral, todo mundo faz um pouco de tudo, né? Todo xamã conversa um pouquinho com uma pedra, com uma árvore, isso é normal. Mas cada um tem um talento especial. Então, esse caminho, um caminho muito rico e que deve ser tratado com profundo respeito, né? Profundo respeito e reverência. E não deveríamos subestimar a força que tem esses remédios, essas medicinas, tá? E elas são, assim como todo fármaco que se vende, que se é prescrito, elas são prescritos dentro de circunstâncias específicas e necessidades realmente, né? Então, e por tempos de duração, a não ser que você tenha o chamado, porque sim, de fato existem pessoas que utilizam, sei lá, por exemplo, a ayahuasca é um caminho em si, né, de evolução espiritual, é uma tradição, assim, você pode ser católico, você pode ser evangélico, budista, e você pode estar no caminho, por exemplo, do Daime, né, que é uma tradição de fato, que se consome as medicinas como parte do sacramento. Então, aí já estamos falando de uma outra experiência ainda, tá? Mas, em geral, existem essas quatro, né, grandes ramificações dentro dos conhecimentos xamânicos. A patriarcal, matricial, e as que utilizam e as que não utilizam alteradores externos, enteógenos, né? Eu acho interessante porque, assim, o xamanismo não é uma religião. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo.